Você já sofreu com azia, refluxo e DRG por tempo suficiente. Vou entrar em detalhes neste vídeo para lhe dizer como você pode obter alívio imediato, como pode deixar de tomar a pílula diária e como pode basicamente corrigir ou curar seus sintomas de azia a partir de agora. Portanto, se você conhece alguém que sofre diariamente de azia, refluxo ácido ou DRGE, compartilhe isso com essa pessoa em suas mídias sociais. Porque muitas pessoas estão sofrendo com isso. E não se trata apenas de uma dor diária intensa, mas também pode aumentar o risco de câncer de esôfago. Portanto, é um grande problema. Portanto, compartilhe este artigo se você conhece alguém assim. Agora vamos falar sobre por que você quer parar de tomar essa pílula diária. Se você estiver tomando Prevacid, Nest1, Prilosec, Pepcid, Zantac ou qualquer um desses tipos, o que eles estão fazendo é bloquear as células produtoras de ácido no estômago. Um deles é o inibidor da bomba de prótons. O outro é um inibidor de H2. E aqui está o motivo pelo qual isso é ruim: seu estômago deve ter ácido. É assim que você, em primeiro lugar, digere os alimentos e, em segundo lugar, é assim que você protege seu intestino das bactérias ruins. O pH muito baixo em seu estômago, que é de 1 a 3. Isso é muito, muito baixo, muito ácido. Esse ácido deveria estar lá. Então, você pode ter visto os comerciais de azia e pensado: bem, preciso bloquear esse ácido. Ácido é ruim. Sabe, se você colocar ácido na mão ou entrar ácido no olho, isso é muito, muito ruim. Mas em seu estômago, um ácido muito forte é bom. É isso que você quer. É assim que você digere os alimentos. E é uma barreira para as bactérias ruins, mantendo-as fora do seu corpo. Portanto, se você estiver tomando algum desses medicamentos, deve reduzi-los e interrompê-los. Você não pode interromper todos eles de uma vez. Se fizer isso, você terá refluxo de rebote grave, azia grave. Assim, a maioria das pessoas precisa começar a tomar esses medicamentos em dias alternados enquanto implementa as outras estratégias que vou listar neste vídeo. E, depois, talvez passe a ser a cada 3 dias. E depois, no futuro, quando você tiver um surto grave de azia, até as 7 soluções permanentes sobre as quais falarei mais adiante neste vídeo. Até que você tenha implementado essas soluções, talvez tenha que tomar seu Nest1 ou seu Pepcid por 3, 4 ou 5 dias seguidos. Mas depois você terá que parar. Você não quer tomar isso para sempre, sempre, sempre. Porque quando eles bloqueiam cronicamente o ácido estomacal, você não consegue absorver minerais, vitaminas e outros nutrientes, pois o ácido é o que ajuda a absorvê-los. Você as quebra para poder absorvê-las. E se você bloqueou todo o ácido estomacal, isso é um problema. Na verdade, isso pode levar a um aumento do risco de pneumonia. Pode levar ao aumento do risco de osteoporose. E pode até mesmo levar à demência, como a doença de Alzheimer. Sim, tomar esses medicamentos todos os dias, durante anos e anos, pode aumentar o risco de demência de Alzheimer. É um grande problema. Portanto, não é bom tomar esses medicamentos se não for necessário. Não há problema em tomá-los por uma semana ou por 2 semanas, ou de vez em quando. Eles são perfeitamente seguros se você os tomar dessa forma. Mas muitas pessoas se acostumaram a tomá-las todos os dias e simplesmente tomam essas pílulas todos os dias sem pensar. Esse é um plano ruim. Por favor, trabalhe para acabar com isso. Então, como eu disse, seu estômago deve estar cheio de ácido muito forte o tempo todo. Na verdade, ele tem um revestimento interno de muco que reveste o interior do estômago, protegendo a carne real do estômago do ácido. Portanto, seu estômago fica perfeitamente feliz em ter um ácido com pH 2 nele o dia todo, todos os dias, por toda a sua vida. Ele adora isso. Isso não é problema para seu estômago. O esôfago, que é o tubo de alimentação que vai da boca até o estômago, foi feito para lidar com o respingo ocasional desse ácido. Mas ele não foi feito para ter esse ácido tocando o tempo todo. Ele tem um pouco de revestimento de ranho, mas não muito. Portanto, se houver muitos respingos de ácido, você começará a ter a clássica azia. É por isso que temos de fazer coisas que mantenham a pressão estomacal mais baixa. Temos de fazer coisas que mantenham o pH do esôfago um pouco mais alto, para que ele não tenha aquele pH super baixo ou ácido forte. E temos que fazer coisas que mantenham as bactérias intestinais adequadamente gerenciadas.
É isso que estamos tentando fazer. E agora vamos falar sobre soluções temporárias. Portanto, se estiver sofrendo de azia neste momento, aqui está uma lista de coisas que você pode fazer agora mesmo e que farão seu coração arder melhor. Essas não são soluções de longo prazo. Não são coisas que vão resolver o problema permanentemente. Elas apenas o ajudarão neste momento. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que você provavelmente já ouviu falar é sobre o vinagre de cidra de maçã. E você deve obter o verdadeiro vinagre de cidra de maçã com a mãe, que é aquele material turvo no fundo. E você pode simplesmente tomar um gole, ou uma dose, ou diluir algumas colheres de sopa em um copo de água, como eu faço. De qualquer forma, isso ajudará imediatamente a melhorar o ritmo cardíaco. Você pode mascar chiclete. Algumas pessoas simplesmente mascar chiclete faz com que o coração arda melhor. Essa é uma boa solução temporária. Você pode encontrar alguns gels de alcaçuz. O alcaçuz parece revestir o esôfago muito bem. Então, mastigar alcaçuz ou goma de mascar. Bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E, se puder colocá-lo em um copo de água, isso acalmará os sintomas, pois o bicarbonato de sódio tem um pH de 7. Assim, quando você bebe esse produto, à medida que ele reveste o esôfago, ele aumenta o pH e basicamente dilui o ácido no esôfago. Agora, ele também aumenta o pH do estômago e, portanto, novamente, queremos um pH muito baixo. Queremos um ácido forte em nosso estômago. Portanto, se você usar bicarbonato de sódio 3 vezes ao dia, todos os dias, essa não é uma boa solução. Porque, novamente, você não estará absorvendo as vitaminas e os minerais. Mastigar um pequeno pedaço de raiz de gengibre. Essa é uma ótima estratégia. Muitas pessoas com refluxo crônico ou azia guardam um pedaço de raiz de gengibre na geladeira e cortam um pedacinho para mastigar quando estão com azia. Funciona muito bem. Outra coisa que acontecia quando eu tinha azia crônica todos os dias era que se eu pegasse uma pitada de sal verdadeiro, ou apenas um sal marinho não processado, e colocasse na língua, a azia melhorava muito. Não tenho certeza de como isso funciona, mas sei que sim. Portanto, essas são algumas coisas que você pode fazer agora mesmo para ajudar com a azia. Mas eu quero corrigir sua azia a longo prazo. E é por isso que estou prestes a lhe dar 7 maneiras de realmente corrigir a azia, porque é isso que estamos tentando fazer aqui. Ok, aqui está a lista das 7 soluções ou curas de longo prazo. No entanto, você deve pensar nisso para sua azia grave, refluxo e DRGE. A primeira é que você precisa ter uma dieta muito pouco inflamatória. Agora, quando eu costumava beber leite e comer muitos grãos, eu tinha azia terrível o tempo todo. Eu tinha que tomar algo todos os dias para minha azia. E percebi que, quando parei de beber laticínios líquidos e de comer grãos, minha azia melhorou 90%. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer é eliminar os alimentos baratos e processados de sua dieta. Tirar os laticínios líquidos de sua dieta. Você nunca deve beber leite. O leite é para vacas bebês. Não é para humanos. Ou definitivamente não é para humanos adultos. E você deve eliminar todos os grãos de sua dieta, incluindo arroz, aveia, milho, trigo, qualquer um desses itens. Eles serão inflamatórios para seu intestino e levarão ao ganho de peso. E também causarão inflamação no intestino, o que levará à azia. Portanto, é preciso ter uma dieta boa e não inflamatória, como uma dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura ou uma dieta cetogênica. Algumas pessoas até percebem que precisam adotar uma dieta só de carne para se livrar completamente da terrível azia. A próxima coisa é que você precisa perder peso. Porque uma das coisas que estamos tentando fazer é, como falei anteriormente, manter um pH mais alto ou menos ácido no esôfago. E uma das maneiras de fazer isso é diminuir a pressão abdominal. Se alguém estiver balançando para cima e para baixo em seu estômago, isso provavelmente levará ao refluxo, certo? Porque isso aumenta a pressão intraabdominal. Quando você está com aquela barriga de tanquinho, isso aumenta a pressão intraabdominal. E isso aumenta a probabilidade de o ácido subir para o esôfago, o que causa azia. Então, você quer perder peso. E pode fazer isso com o número 1, comendo uma dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura, comendo uma dieta cetogênica, ou até mesmo comendo uma dieta somente de carne.
Todas essas coisas o ajudarão a perder peso e a diminuir a inflamação. O número 3 é muito importante neste momento. Portanto, se você está tendo azia todos os dias, precisa parar de comer e beber 2 horas antes de se deitar na cama à noite. Porque entre o esôfago e o estômago há um pequeno músculo chamado esfíncter. Na verdade, é o esfíncter esofágico inferior. Ele deve permanecer fechado o tempo todo. Mas se você tiver disfunção nesse músculo, ele pode estar parcialmente aberto. E quando você está na posição vertical, como eu estou sentado agora, você não terá muitos problemas. Mas quando você se deita na cama, o ácido consegue vazar pelo esfíncter disfuncional e voltar para o esôfago. E, embora você não tenha sintomas durante a noite, talvez não sinta azia porque está dormindo. À noite, é quando muitos dos danos e da inflamação estão ocorrendo. E então você sofrerá os sintomas no dia seguinte. Portanto, você deve interromper todos os alimentos e líquidos por via oral 2 horas antes de se deitar à noite. A azia de algumas pessoas é tão grave que elas têm de dormir em uma poltrona reclinável, de modo que dormem em um ângulo de 30 graus. Mas quero que você consiga dormir deitado na cama, porque é assim que os seres humanos devem dormir. E, para isso, é preciso parar de comer e beber 2 horas antes de dormir. Agora, o número 4 é um truque que eu já fiz em meu próprio quarto antes. E você pode fazer isso. É muito barato e muito fácil. Pegue 2 tijolos ou 2 pedaços de madeira com altura ou espessura de 5 a 10 centímetros e coloque um sob cada cabeceira da cama. O objetivo é elevar um pouco a cabeceira da cama. Isso não será suficiente para afetar seu sono. No entanto, será apenas o suficiente. Porque lembre-se de que o ácido do estômago e o ácido do esôfago são líquidos. E o líquido precisa seguir a lei da gravidade. Assim, quando você levanta a cabeça para a cama, o ácido tende a ficar no estômago, onde você quer que ele fique. Isso faz sentido. Por isso, durante anos, a cabeceira da nossa cama ficou elevada dessa forma e minha esposa nem sabia. Então, ela ficou um pouco irritada quando descobriu que eu tinha feito isso sem perguntar a ela. O que não funciona assim é dormir com mais travesseiros. Porque os travesseiros podem, na verdade, curvá-lo para frente e aumentar a pressão intraabdominal. Isso não resolverá o problema. Algumas camas, na verdade, formam um ângulo reto na extremidade da cama onde estão seus pés. Isso também tende a aumentar um pouco a pressão intraabdominal. Você deve elevar toda a estrutura da cama de 5 a 10 centímetros. E isso manterá o ácido em seu devido lugar. Muito barato e muito fácil. Vários amigos meus conseguiram parar de tomar os inibidores da bomba de prótons ou os bloqueadores de H2 apenas por causa desse truque. Assim, eles economizaram centenas de dólares e foram protegidos contra osteoporose, pneumonia e demência de Alzheimer apenas por elevar a cabeceira da cama. O próximo é você, se for fumante, e eu sei que você não quer ouvir isso, você precisa parar de fumar. O fumo inflama e irrita o revestimento do estômago. E também relaxa o esfíncter sobre o qual falamos e, portanto, aumenta a probabilidade de o ácido espirrar para o esôfago ou vazar para o esôfago quando você está deitado à noite. Cara, você precisa parar de fumar. Vamos lá. Você tem que parar com isso. Há 3 coisas que relaxam esse esfíncter. Quando você engole, as contrações e relaxamentos musculares involuntários, semelhantes a ondas, que movem o alimento e o líquido pelos órgãos tubulares, fazem com que o esôfago se abra. E isso é normal. Isso deve fazer isso. Mas depois o esôfago deve se fechar novamente. 3 substâncias o relaxam e o fazem permanecer aberto quando não deveria estar. São elas: nicotina, pare de fumar, cafeína, sim, eu sei, certo. Então, talvez o excesso de cafeína seja parte do seu problema. E, por fim, o álcool. O excesso de álcool pode definitivamente causar azia e refluxo. Portanto, pelo menos neste momento, até que você tenha uma solução de longo prazo, talvez seja necessário parar definitivamente com a nicotina. Mas talvez seja necessário interromper temporariamente a cafeína e o álcool até que você use algumas dessas outras estratégias para curar permanentemente a azia. Então, talvez você possa voltar a tomar uma bebida alcoólica ocasionalmente ou tomar um café pela manhã. Mas, por enquanto, você pode parar com isso, mas definitivamente precisa parar de fumar. Vamos lá. Vamos lá.
Certo. O número 7 é tomar um probiótico de boa qualidade. Você deve ir a uma loja de alimentos saudáveis de boa reputação. Você deve ir a uma boa loja cuja reputação se baseie em bons suplementos e bons probióticos. Normalmente, os melhores probióticos são mantidos no refrigerador, porque há bactérias vivas lá dentro, certo? Portanto, eles provavelmente precisam ser mantidos no refrigerador para que as bactérias não morram. Se você comprar um tablete farináceo que está na prateleira há 6 meses, como é possível que haja bactérias vivas nele? Portanto, obtenha seus probióticos de uma fonte boa e confiável. Agora, aqui vai uma dica bônus. Lembra que falamos sobre o aumento da pressão intraabdominal? Outra coisa que pode fazer isso é usar roupas muito apertadas ao redor do abdômen, como uma cinta. Ou, no caso de vocês, se colocarem o cinto muito apertado para tentar fazer com que a cintura pareça menor, isso pode aumentar a pressão intraabdominal e levar à piora do refluxo da azia. Portanto, use roupas folgadas ao redor do abdômen. Se quiser fazer com que seu abdômen pareça menor, volte à dica número 1. Faça uma dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura, dieta cetônica, dieta somente com carne. E perca o peso, que seria a maneira de fazer sua cintura parecer menor. Senhoras, se tiverem um pouco de gordura na barriga, não usem uma cinta. Porque, se estiver com sintomas de azia, volte ao passo número 1 e faça uma dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura, uma dieta cetônica ou uma dieta somente de carne ou carnívora. Assim, você poderá perder o peso extra. E então não precisará se preocupar com a cinta, certo? Portanto, aqui estão 7 ótimas dicas para resolver sua azia. E uma dica bônus: se você gostou deste vídeo, considere clicar no botão de inscrição.